Pois bem, meus queridos e minhas queridas, começamos hoje, 11h27 do dia 26 de 12 de 2022, mais uma aulinha aberta nossa aqui na internet para a Baiana de Medicina. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqueles que não colocaram a presença ainda, por favor, façam. E eu vou hoje, gente, trabalhar com os eixos, tá? Com os eixos. Nós sabemos que tem um eixo que é fora esse processo. Na realidade, são três eixos, né? Três eixos. Três eixos estruturais temáticos, né? Como assim estruturais temáticos, Luquinhas? O eixo estrutural temático é aquele que é o tipo de tema. Nós temos três tipos de tema na Baiana. Os temas médicos, que representam a maioria, os temas sociais, que é uma minoria bastante grande, e, intermediariamente, esses dois, temos os temas filosóficos, né? Então, tanto que a Baiana usa os mesmos 5 critérios, as mesmas 5 competências do Enem, porém, a quinta competência, eles fazem ressalva que você pode ou não fazer uma proposta de intervenção. Mas veja, não é uma alternativa, se eu tiver afim, eu faço, se eu não tiver afim, eu não faço. Não é assim. Se você tem uma situação, problema, se você tem um tema em que é um problema sendo discutido, ou seja, todos os temas médicos ou os temas sociais, você tem de fazer uma proposta de intervenção, tá? Você tem de fazer uma proposta de intervenção. Se você tem um tema filosófico, tipo a importância da solidariedade para a construção de um país livre, democrático, aí fica muito mais simples você não fazer uma proposta de intervenção. Há alguns temas filosóficos que até possibilitam uma proposta de intervenção, mas outros não. Fora isso, temas médicos e temas sociais, você vai sim fazer uma proposta de intervenção. Isso a gente sabe, isso tá beleza. Massa. Outra diferença, né? Competência 3, Luquinhas, igual, não. A cobrança por conteúdo da Baiana ela é muito maior. Né? Naturalmente, os temas são mais complexos, muito mais complexos do que você falar a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Você tem um problema bem visível, uma discussão bem clara. Aqui na Baiana vai cair assim, disputa a representatividade das mulheres na área de saúde, sua participação efetiva nos mecanismos de mudança dos padrões sociais, bem como a utilização de características particulares de sua personalidade no trato e no cuidado com as pessoas, facilitando assim as perspectivas curativas e de bem-estar à vida dos pacientes. Nossa, isso é mais complexo, óbvio. Apesar da temática geral ser conhecida por vocês, que é a participação feminina, que é as mulheres terem um trato, uma composição, uma formação como ser humano diferenciado à condição masculina, isso é cultural, tá? Não vem de nascença, não. Isso é cultura. Cultura catequizou e catequiza ainda as mulheres de que elas são mais aptas ao acolhimento por conta da maternidade. Isso é construção de um discurso ideológico, né? Não vamos agora caracterizar o que é ideologia, porque é utilizado de forma inadequada na política brasileira, vocês sabem disso, né? Ideologia é conjunto de ideias para uma perspectiva política não é adequadamente da forma que é utilizado. Só um minutinho, Mila, tá? Então, eu acho que existe uma forma diferente de perceber, né? O discurso ideológico também é aquele discurso que se constrói para que a pessoa aceite a condição em que ela vive. Então, para catequizar as mulheres de que elas tinham de ficar em casa, tomando conta dos filhos, tomando conta da casa, do marido, né, se disse que ela nasceu com essa aptidão, nasceu com essa característica, ela não podia fugir a essa característica dela, tá? Quando, na verdade, essa característica adquirida, porque, obviamente, em contato com os filhos, com o marido, com a casa, ela vai desenvolver uma habilidade maior nesse sentido, não há dúvidas. Com essa habilidade sendo desenvolvida ao longo do tempo, foi fácil dizer que isso era inato, mas nós sabemos que não é. Coloque qualquer pessoa longe daquilo que dizem que ela é habilidosa, que ela não vai desenvolver essa habilidade, correto? Então, nós sabemos, assim, a temática do ponto de vista mais claro, o que significa isso, a participação feminina. E, culturalmente, essa habilidade feminina
acabou despontando como uma figura muito mais importante e representativa para, o desenvolvimento dos cuidados na área de saúde. E vocês sabem, as mulheres passam a cursar medicina nos Estados Unidos somente em 1910, por causa do relatório Flexner, né? Isso daí, meus amores, eu vou pedir que vocês assistam. Aqueles que não são meus estudantes não viram ainda. Meus estudantes já assistiram. Eu quero que vocês vão até o YouTube depois, no final dessa aula, e assistam um café filosófico chamado Medicalização da Saúde, né? Presidido pelo ex-reitor da UFBA, Naumar Almeida Júnior, café filosófico, Medicalização da Saúde. Coloca no YouTube. Saiu estranho porque estava com o capítulo ligado. Foi mal, mas dá para entender aí direitinho, tá? Para você entender como o relatório Flex, né, a segunda maior revolução na área da medicina em todos os tempos, tá? Como o relatório Flex, né, foi significativo para o ingresso das mulheres nas universidades, nos cursos de medicina, especificamente a partir de 1910. Alguém me perguntou aqui alguma coisa? Diga, Daniel, sobre o tema na introdução, prof, todos os elementos temáticos precisam estar na introdução? Claro que sim, Daniel, só que a baiana tem uma diferença. No caso do Enem, todas as palavras-chave, não os elementos temáticos, todas as palavras-chave precisam estar na introdução. Na baiana, todos os elementos temáticos precisam estar na introdução, ou seja, você pode ter uma expressão que diga o seguinte, reflita sobre os mecanismos organizacionais e punitivos da medicina para a atuação do profissional. Quando você fala isso, reflita o código de ética. Olha esse negócio grandão assim, na realidade, reflita o código de ética. Então, você tem de colocar a ideia de reflexão do código na introdução. Não todas essas palavras, tá? Você mostra que você entendeu, resumindo a proposta enorme que lhe é submetida. Nós vamos ver alguns exemplos daqui a pouco, quando planejar para vocês alguns temas na aula de hoje. Tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza? Então, nós já estabelecemos as diferenças. Fica uma dica clássica, se nós tivermos algum tema filosófico submetido a gente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma divisão clara do nosso planejamento entre uma perspectiva objetiva do tema filosófico e uma perspectiva subjetiva do tema filosófico. Exemplo, vou trazer para vocês uma coisa assim bem filosófica, né, nessa percepção. Reflita sobre a relação do sentido da vida e o ambiente profissional. Pronto, aí você vai trazer uma visão filosófica disso, de que a vivência profissional dá sentido prático, objetivo à vida das pessoas. Por quê? Porque a pessoa se sente útil, a pessoa se sente encaixada na sociedade, partícipe do meio que vive. E a questão filosófica disso essa questão objetiva, né? Fazer parte da sociedade, se sentir útil, contributiva, ter retorno financeiro, tudo esse aspecto objetivo. O aspecto subjetivo é a satisfação emocional, a satisfação psíquica, a satisfação espiritual que a pessoa tem de ter desenvolvido uma atividade profissional. Correto? Então, faça sempre essa divisão. O tema filosófico é aquele tema que ele é caracterizado por uma questão de foro íntimo. Cada pessoa pode ter uma opinião diferente, uma visão diferente sobre determinado assunto, e mesmo assim, aquele assunto ele é discursivo, sem maiores angústias. Um tema social, um tema médico, não. Você tem aí uma opinião que você vai desenvolver mais categórica, certo? Mas que tem a ver com um pensamento social, coletivo, muito claro sobre essa discussão, tá certo? Houve aqui mais uma dúvida antes de eu começar a mostrar os slides. Quem foi que me perguntou agora? Deixa eu ver. Prof. Na Baiana deu uma dica esse semestre sobre o tema. Lembro que o semestre passado a reitora fez uma live
que abordava muito sobre o tema que caiu. Pronto, deixa eu entrar num outro aspecto agora, Mila. Como é que a Baiana faz isso? A Baiana é uma instituição que faz um vestibular formativo. O que significa um vestibular formativo? É aquele que tem como característica principal, que tem como objetivo principal, fazer com que o estudante que adentra a universidade, ele também construa uma visão de mundo a respeito da profissão antes de começar a desenvolver essa atividade acadêmica, antes de ser acadêmico daquela profissão, né? Então, eles não dão uma dica, digamos assim, da atualidade. Aconteceu alguma coisa importante na área médica, pode ser tema da Baiana. Eles não funcionam assim. O que é importante para a Baiana é o que acontece dentro da Baiana. Essa foi a live de 70 anos na universidade. Nós estávamos em pandemia, vocês fizeram a prova com todas as questões sanitárias envolvidas, certo? Então, o que acontece lá dentro é que é o mais importante. Lá dentro tem se falado muito dos temas que eu vou abordar hoje aí. Aí vocês ficam tranquilos, daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto. Prof, com relação ao tema filosófico, no qual não é obrigatória a proposta de intervenção, é exigida uma forma específica para a conclusão do texto? Camininha, não. Mas você tem 3 formas de fechar o texto, né? E quem não acompanha, não me acompanha, não me segue, não está no meu canal no YouTube, né? Nem no Instagram, pode ir lá no meu canal no YouTube, ó. Vou escrever aqui agora, né? Vou escrever aqui agora, ó. Meu canal no YouTube é prof.lucas Rocha. Lá tem uma aula de 40 minutos chamada Como Construir uma Conclusão Sem Propostas de Intervenção Social. Vou escrever PIS. Como construir uma conclusão sem PIS, tá? Como construir uma conclusão sem PIS. Lá eu coloco sem proposta de intervenção social. Faltou aqui, como construir uma conclusão sem proposta de intervenção social. Aí você vai lá, viu, Mila? Assiste a aulinha, você vai ver, eu dou exemplos, inclusive, com parágrafos prontos de como fazer a proposta de intervenção, como fazer conclusão, perdão, sem proposta de intervenção, tá bom? De nada, querida. Vamos lá? Posso começar agora direitinho? Eu nem comecei ainda. Vamos lá? Posso ir? Posso ir? Posso ir? Tem alguém aqui pedindo para entrar? Tem alguém pedindo para entrar? Sim, não? Não, sim. Pronto. Olá. Fui. Então, quais são, dentro dos temas da Baiana, né, também já explicando todo o processo de reflexão mais profunda que eles precisam fazer, que eles acham que devem fazer, nós temos 4 eixos temáticos que estão sempre nas provas de redação. Sempre. São eles. Uma discussão sobre formação médica, e aí formação médica tome como formação o aspecto técnico, o aspecto ético, o aspecto mercadológico, o aspecto relacional, o aspecto da humanização, tá? Então, a relação que ele vai desenvolver com os pacientes é uma formação, a formação técnica que estuda na universidade é uma formação a mais importante, a formação ética, que é entender como é que ele deve atuar e agir perante os contextos do dia a dia, é uma formação. A formação da humanização, né? Que ele precisa entender que, como figura humanizada, ele precisa atender aos pacientes, aqueles que estão relacionados à sua vida de uma maneira mais ampla, mais, como é que eu posso dizer assim, acolhedora. E, além disso, temos a necessidade da formação mercadológica, entender o que o mercado quer dele. O eixo da tecnologia, que é completamente impensável a realidade hoje sem a tecnologia como nós conhecemos, né? Sem esse processo tecnológico, sem como balizador da relação do indivíduo com a sociedade. Nós precisamos entender que faz parte da formação do profissional também. Ele não tem como exercer hoje a medicina sem levar em conta a tecnologia, certo? E o aspecto da relação médico-paciente, que é também um processo que aparece bastante. Quando a gente pensa isso, a gente pensa de forma rasteira, né?
mas a coisa do respeito do código de ética, da ortotanásia, do consentimento esclarecido, do chosen wisely, da não maleficência, tudo está envolvido aqui no contexto da relação médico-paciente. Do que é a ortotanásia, é quando o paciente diz assim, ó, não quero mais ser tratado. Isso é autorizado no Brasil, mediante o novo Código de Ética Médica. Isso é autorizado no Brasil, a ortotanásia, tá? Isso é autorizado no país. O outro aspecto que a gente precisa colocar em consideração, levar em consideração, é o seguinte: o Chosen Wisely é uma filosofia médica hoje que pressupõe que deve-se fazer apenas o que vai ajudar o paciente. Que é a mesma coisa que não é maleficência, ou seja, se uma postura minha vai ajudar menos do que beneficia, vai beneficiar menos do que talvez trazer de consequências para o organismo, eu não devo fazer, eu não devo, né, colocar em prática. E mais do que isso, tudo deve ser feito, tem que ser autorizado pelo paciente, isso se chama consentimento esclarecido, tá? E aí nós temos, por fim, também essa perspectiva chamada de ética. É o balizador, digamos assim, a conexão entre todos esses elementos é a perspectiva ética aí colocada. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, tem alguém aqui chamando rapidinho. Pronto, pessoas, perdão pelo deslocamento. Então, aqui, vejam. Então, é como se fosse a liga, né? Todas essas questões aí não podem ser colocadas em prática de forma verdadeiramente efetiva sem um comportamento ético marcante. Então, desse quadrado, que na verdade é um triângulo, porque a ética é a conexão de tudo, para poder ficar coerente com a figura geométrica, nós vamos ver os temas possíveis trabalhando agora em 2023. São eles 5 eixos temáticos, tá? Vamos falar primeiro de empreendedorismo, que aqui o mercado também faz parte da formação do indivíduo, também faz parte da formação das pessoas, dos profissionais, dos indivíduos profissionais em medicina, tá? Aí eu pensei em um tema aqui importante, vejam, né? Não esqueça, essa live vai ficar gravada no meu YouTube lá, a partir das 14, 15 horas. Eu já vou deixar essa aula gravada lá para vocês, certo? As mudanças valorativas sociais, a tecnologia, as práticas de conduta, a organicidade social, todos esses fatores incidem drasticamente no contexto formacional dos profissionais médicos, suas diretrizes fundamentais e, sobretudo, a busca por empreender na área. Sob esse olhar, construa um texto dissertativo argumentativo da norma culta da língua portuguesa que reflita a importância do empreendedorismo para a área de saúde, seus benefícios para o melhor desenvolvimento dos profissionais, além de pensar quais aspectos podem atrapalhar essa evolução se houver uma má utilização dos preceitos de empreender, especialmente no Brasil. Luquinhas, como Camila acabou de perguntar agora há pouco, se eles deram alguma dica, por que empreendedorismo médico? Primeiro porque o empreendedorismo médico passou a ser disciplina dentro da Baiana. Passou a ser uma matéria, uma do segundo semestre e outra no terceiro semestre. Então, essa discussão mercadológico-empreendedora é, hoje, parte do conteúdo que deve ser ensinado ao estudante na Escola Baiana de Medicina. Pô, Luquinhas, mas eu não tenho nenhum tipo de aprofundamento nisso, profundidade nisso. Quando eu penso em empreendedorismo, eu só penso em alguém abrir um negócio. E, no caso do médico, abrir uma clínica. Estou certo? Estou errado? Não, você está limitado no seu pensamento. Limitada no seu pensamento. Porque, na verdade, abrir um negócio para algumas pessoas não necessariamente significa empreender. Abrir um negócio, muitas vezes, para as pessoas é uma obrigação. A pessoa foi demitida, não tem outro emprego, tem o dinheiro da rescisão,
precisa continuar se mantendo, se sustentando, a pessoa vai lá e abre um negócio. Empreender é algo mais profundo nesse sentido. Então, preciso que você pense o seguinte. Primeiro de tudo, empreender no século XXI, isso em todas as áreas, significa estar preparado para as mudanças do mercado, ter e desenvolver habilidades para as diversas nuances da sua aplicação profissional e, terceiro, mas não menos importante, além disso, está o tempo inteiro buscando entender o que o mercado precisa, se preparando para isso. Então, no caso da medicina, um empreendedor médico é aquele que tem na sua formação o ponto de partida de sua construção do conhecimento, e não o ponto final disso, como era no passado. A gente tinha a sensação de que o indivíduo se formou, ponto, é o ponto final, ele não precisa estudar mais, ele vai apenas aplicar aqueles conhecimentos que ele adquiriu ao longo da vida. Pelo contrário, é o ponto de partida. Depois daquele conhecimento básico que ele tem na formação, e de outros conteúdos ao longo dos 6 anos de formação, é aí que ele vai começar a aquisição de conhecimento como ferramenta para ele atuar no mercado de trabalho. Então, é importantíssimo que um profissional que lida com gente saiba se expressar com facilidade, tá? Ele entenda exatamente o que é que o mercado quer dele. Ele precisa ser um profissional que ele hoje cumpra horário, que ele consiga fazer as marcações e cumprir, que ele seja sincero com o paciente, que ele esteja disponível, que ele seja uma pessoa produtiva dentro da área dele. Quando eu digo produtiva, você não vai parar nunca de estudar, você tem que participar dos congressos, você tem que apresentar e fazer artigos. O ideal é que esse empreendedor seja um indivíduo que não tenha medo das diversas possibilidades de atuação no mercado, como, por exemplo, dar aula, como, por exemplo, fazer mestrado, doutorado, ou seja, aumentar o seu rol formativo é empreender, porque aumentando esse rol formativo, você vai estar preparando-se e vai estar preparado para, durante muito tempo, exercer a sua profissão de uma forma mais ampla. Isso que é empreender, principalmente na área de saúde. Ó. Tema central, a importância do empreendedorismo para a área de saúde, seus benefícios para o melhor desenvolvimento dos profissionais, além de pensar quais aspectos podem atrapalhar essa evolução se houver uma má utilização dos preceitos de empreender, especialmente no Brasil. Né? O que significam as cores? Meus estudantes já sabem, as cores correspondem a... O verde é o tema central, o azul claro, as estratégias argumentativas, e o vermelho ao delimitador. Delimitador é a palavrinha, a expressão que delimita a abordagem. Então, a gente vai falar mais do Brasil. De azul, estratégia argumentativa são os temas dos desenvolvimentos. Os temas dos desenvolvimentos. E o tema central é sobre o que você construirá, sobre o que você ponderará uma tese. A formação da sua tese tem a ver com a importância do empreendedorismo para a área de saúde. Eu diria que sem empreender, hoje o profissional médico ele não consegue ter sucesso na sociedade. Isso é uma tese. Formei a partir dessa premissa. Seus benefícios para o melhor desenvolvimento dos profissionais é o tema do D1. E quais aspectos podem atrapalhar essa evolução se houver uma má utilização dos preceitos de empreender? É o desenvolvimento 2, correto? Aí a gente monta esse mapa mental aí, ó. Deixa eu mostrar para vocês esse mapa mental. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está querendo entrar. Não. Então, você vai aqui, ó. Esse mapa mental. A importância do empreendedorismo para a área de saúde. Setinha para cima, setinha para baixo. Certo? Né? Tema do D1, benefícios. Tema do D2, malefícios. Oxente, Luquinhas. Tema do D1, benefícios. Tema do D2, malefícios. Por quê? Pelo seguinte, gente, olha aqui. Não esqueçam nunca, eu falei para vocês, que no caso da baiana, nós sempre vamos ter, olha lá, nós sempre vamos ter, o que aconteceu aqui. Bem-vinda, bem-vinda, Bianca. Nós sempre vamos ter, ó, pessoas, uma proposta inflada. Aí que eu respondo a sua pergunta. E quando você diz seus benefícios para o melhor desenvolvimento dos profissionais, são os benefícios de se ter a importância do empreendedorismo na área médica.
E quais aspectos podem atrapalhar essa evolução se houver má utilização dos preceitos de empreender? São os malefícios, correto? Então, a gente tem que estar ligado para poder diminuir a proposta e facilitar a nossa construção do texto. Professor, os aspectos que podem atrapalhar seriam somente os malefícios ou poderiam ser os desafios também? Desafio e malefício, nesse caso, se equivale, Josué, porque ambos seriam problema, né? Ambos seriam problemas. Os malefícios são problemas, né? Não deixam de ser problemas. Ah, mas a importância do empreendedorismo pode ser um problema? Pode ser sim, gente, porque, vejam, um dos aspectos mais... Sacou, né, Josué? Vou te mostrar aqui melhor ainda. É um dos aspectos que mais hoje a gente precisa ter um cuidado numa reflexão sobre a área médica, que vem se falando bastante, que os malefícios têm a ver com o exagero que o profissional faz quando ele quer ganhar dinheiro no mercado. Aí ele coloca a ideia de empreender como ultrapassar limites éticos, por exemplo. Ó, nos benefícios a gente tem aqui, ó, maior aquisição de conhecimento, claro que sabemos muito claramente que a gente só consegue empreender sem adquirir mais conhecimento, maior possibilidade de discernimento em encaixes profissionais quando você empreende. Você tem possibilidade de conhecer outras coisas, pode se encaixar melhor, e uma maior satisfação profissional e financeira. É um benefício. Quando você empreende, você acrescenta condutas, posturas da sua vida profissional. Então, a possibilidade de você ganhar dinheiro, ganhar mais dinheiro, por exemplo, mais satisfação profissional, é muito melhor. Né? É muito melhor. Olha aqui, ó. Manipulação financeira, esse é um malefício. O que o cara faz? O cara passa por cima, faz propaganda, dá desconto. Tudo isso é vedado pelo Código de Ética Médica. Pra vocês terem ideia, o Código de Ética Médica não autoriza que o médico faça propaganda que não seja uma propaganda preventiva. Quer ver se vocês vão ver daqui a pouco. Ó, submissão à indústria farmacêutica é outro, né, malefício, que acaba tendo um monte de mesuras, um monte de benefícios, passagens, congressos, estadia em resorts, para influenciá-lo a receitar determinado remédio. Né? O ideal é que tivesse uma lei, por exemplo, que todos os médicos tivessem um percentual da venda dos produtos que eles receitam. Isso acabaria com esse problema. Né? O médico ganharia por ano, vamos dizer assim, 15% daquilo que ele receitou, 10% do valor, entendeu? Isso a indústria farmacêutica mesmo não repassaria para os médicos. Mas, não acontece assim. Não acontece desse jeito. Olha só, o que mais? Pôr em risco a saúde do paciente porque ultrapassou esse limite ético. Não sei se vocês lembram do Dr. Bumbum, o cara operava em casa para não pagar o aluguel da clínica, dizendo que o ambiente era mais íntimo, para se preservasse mais a imagem da paciente. Qual é a estrutura que tem uma casa? Se a pessoa entrar em um trabalho de intercorrência, de sepse, vai saber, de choque anafilático? Não. O indivíduo vai lá e comete essa impropriedade, cometendo o que nós já sabemos, isso aí é antiético. São os malefícios. As pessoas acham que empreender é cortar custos, e aí passa por cima da ética e é um problema grave, sério isso daí, né? Seríssimo esse processo daí. Tudo certo, gente? Tá dando para me ouvir direitinho? A qualidade tá boa do áudio? Tudo beleza? Ó. Pronto, beleza. Obrigado, meu querido Josué. Vamos aqui, ó, para o nosso primeiro repertório. Repertório 1, a frase clássica de Henry Ford, empreendedor clássico conhecido: o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. É uma das características básicas do empreendedor, viu, gente? Além de competência, que é o básico, né? Além de ter visão, além de ter coragem, ele precisa ter resiliência. Saber que vai dar errado, não porque ela errou o tempo todo, mas porque, muitas vezes, determinadas situações, e lidar com o empreendimento é você aprevisionar problemas. Isso é ter visão. Eu só tenho visão porque tem experiência. E para ter experiência tem que errar. Henry Ford aí abriu 8 fábricas que faliram antes de abrir a Ford, que é esse mega complexo empresarial no planeta inteiro. Tá? Olá, ó, você pode usar como repertório também conceito, viu? O conceito de empreender, explicar direitinho, empreender, desenvolver habilidades para lidar com as dificuldades
do contexto profissional. E, por fim, aqui, ó, que eu falei que ia falar daqui a pouco, o artigo 12, o capítulo 12 e o artigo 131 das obrigações do médico do Código de Ética Médica, que diz: permitir que sua participação na divulgação de assuntos médicos deixe de ter caráter de esclarecimento e educação da coletividade. O médico só pode aparecer em propaganda se ele estiver ali dizendo para as pessoas prevenirem aquele problema. Porque imagina a propaganda dizer assim: olá, pessoas, olá, sociedade, continuem comendo embutidos, bastante açúcar, refrigerantes à vontade, cerveja o tempo todo, o álcool vai gerar diabetes, a comida consumo de embutidos vai gerar problemas cardiovasculares, e quando você estiver com a artéria entupida, me procure, porque eu desentupo a sua artéria, ele faz viver um pouco mais. Não pode ser assim, né? A propaganda vai ser como, né, o consumo excessivo de açúcares, de álcool e de alimentos ultraprocessados trará consequências drásticas ao seu organismo, provocando doenças cardíacas que podem ser exatamente evitáveis. Nesse sentido, procure sempre seu cardiologista para prevenir qualquer postura que possa abalar a sua saúde. Procure a clínica Lucas Rocha, CRM, pá, 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 pá. É assim que é a propaganda de um médico. Preventiva, correto? Preventiva. Isso aqui é um planejamento, aí assim você já pode começar a escrever, ó. Daqui sai a tese, apresenta começa com repertório, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e vai embora. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, tem uma pessoa querendo falar comigo. Diga, Gabi Lemos. É Gabi Lemos? Isso. Prof, dizer que tem médicos que publicam fotos do procedimento dos pacientes para atrair mais clientes pode ser usado também, porque o código médico não pode, né? Sim, claro que poderia, Grazi. São as fotos chamadas de antes e depois, elas são proibidas, tá? Mas, enfim, elas continuam aí sendo utilizadas, mas elas são proibidas. Assim como é proibido também o médico ter contato com a indústria farmacêutica, com farmacêuticas, com farmácias. Tem lá isso no código, e a gente sabe que isso não é muito cumprido. Certo? Mas pode sim. Pode sim. Vamos lá para o eixo 2? De nada, Gabi. Daqui a pouco eu vou revisar a estrutura também. Bianca, os blogueiros... não use blogueiro, não. Use influencer. Ou os influenciadores digitais, em português. Que é aquela galera que acha que pode clinicar na internet. Isso também é um problema. Eles acham que usar a internet para empreender é você receitar pela internet. Não. Nós temos aí vários médicos no mercado que são influenciadores digitais, mas fazem isso com responsabilidade. Apresentam o seu trabalho e alcançam as pessoas respeitando o código. Isso é o ideal. Precisa colocar o artigo ou apenas dizer que consta no código de ética. Se você souber o artigo, Camininha, se tiver no texto de apoio, não esqueça que você pode trazer o artigo e explicar porque ele está ali. Se você lembrar o que você viu, né, eu coloquei um monte de citações para vocês quem é meu aluno no Classroom. Vários slides falando também dos códigos, mandei também esses slides. Se você souber, beleza. Se não souber, pode só dizer que é um dos preceitos do Código de Ética Médica, tal situação que eles aceitam sem problema, tá bom? Eixo 2, agora, relação médico-paciente. Violência no trabalho. É um tema importantíssimo esse. De nada, Camila. Vamos aqui, ó, a proposta que eu fiz. A partir da leitura dos textos motivadores, e suas percepções acerca da importância do profissional exercer sua profissão com segurança e respeito. Gente, não esquece, na Baiana, não, nem passou aí, eu acho, né? Vai passar agora, ó. Na Baiana, meus amores, não se esqueça, a proposta é aquela em negrito, é sobre essa parte em negrito que você vai discutir, sua redação. Porém, essa parte que vem antes e a parte que vem depois pode te dar algumas dicas, te encaminhar na abordagem e que pode ser útil. Não podemos negligenciar nada na Baiana. Não é igual ao Enem, que só troca aquela proposta em negrito ano a ano. A Baiana é mais complexa, tá? Ó, a partir da leitura dos textos motivadores e suas percepções acerca da importância do profissional exercer sua profissão com segurança e respeito, escreva uma dissertação argumentativa na norma padrão da língua portuguesa sobre os malefícios que envolvem o aumento da violência a profissionais da saúde,
sobretudo nos seus ambientes de trabalho e durante a prestação da assistência, tanto para eles mesmos, envolvidos nas ocorrências, quanto para a sociedade e o desenvolvimento de uma terapêutica bem feita e que proteja a vida e a saúde das pessoas. Em seus argumentos, apresente exemplos e sugestões de embate a essa realidade e como garantir um ambiente saudável de praxis em saúde. Nossa, Luquinha, muita coisa. Exato, você vem aqui, ó, os malefícios que envolvem o aumento da violência a profissionais da saúde. Beleza, tá claro. Vírgulas, as conjunções, marcam muito bem a divisão entre o tema central e as estratégias. Aqui é uma vírgulazinha, sobretudo nos seus ambientes de trabalho durante a prestação de assistência. É um delimitador, ó, no ambiente, principalmente no ambiente de trabalho e na hora que estão exercendo o seu trabalho. Tanto para eles mesmos, os malefícios, tanto para eles mesmos, as pessoas que praticam a violência, os envolvidos nas ocorrências, quanto para a sociedade, né? E tanto para a sociedade e o desenvolvimento da terapêutica bem feita e que protege a vida e a saúde das pessoas. A divisão ficou clara: os malefícios da violência na saúde, tanto para as pessoas que praticam e recebem a violência, quanto para a sociedade inteira. Pronto, basicamente é isso. Você já teria aí uma construção muito bem organizada, muito bem feita, para poder conseguir desenvolver bem essa temática. Correto? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos nessa. Não passou ainda. Pronto, pronto. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida com relação a isso? Sim ou não? Alguma dúvida, não? Nenhuma dúvida? De boa, né? Vamos lá. Mesmo raciocínio dos, do primeiro grupo de slides, da primeira proposta, do primeiro tema. É a mesma construção nós vamos fazer agora no desenvolvimento para esse assunto, para esse tema, para essa discussão, tá? Para essa discussão. Opa, tudo bem? Deu uma quedinha aqui, mas tá tudo bem. Certinho? Mas já é do D2, Gabi. Já é do D2, na verdade, né? Mas veja que é um complemento que não interfere na discussão do parágrafo. O parágrafo vai ter mesmo como foco principal falar, né, do que isso impacta a sociedade, da influência que isso traz para a sociedade, né? Esse é o ponto principal. Esse é o ponto mais efetivo da discussão. A internet está muito ruim hoje. O que é isso? Certo. Beleza, né, Gabi? Poderia ser, sim, Josué. Poderia ser. Você poderia também abordar isso na proposta de intervenção, na situação problema, né? Seria problema nenhum, seria tranquilo. Desenvolvimento de uma terapêutica mais focada em algumas questões como uma prevenção, né? Como uma proposta. Poderia ser, sim, sem problemas. A internet está ruim hoje aqui, viu, gente? Choveu ontem, parece que tudo fica mais ou menos na Bahia depois que chove. Vamos ver se agora vai mais rápido.
Vamos ver aqui agora. Se a gente consegue caminhar. Então, melhorou, tá vendo? Olha lá, ó. Os malefícios do aumento da violência a profissionais de saúde no ambiente de trabalho e prestação de assistência, profissionais e sociedade, com os malefícios profissionais, obviamente, que fragiliza o ambiente profissional, amedronta o profissional a não trabalhar em localidades mais vulneráveis. Mais à frente, você tem também com um outro subtema, ficam propensos a traumas, estresse, desenvolvimento de doenças psíquicas. Isso aí claramente não é o que as pessoas necessitam para poder exercer sua atividade profissional. Não esqueça que a violência é contra os profissionais de saúde, é um ambiente hostil mediante esse trato, nessa convivência, certo? Essa convivência, esse trato. Então, esse aspecto que a gente vai colocar como principal do processo da discussão, certo? Nós temos aqui, no D2, a gente falaria sobre qual é o impacto para a sociedade. Torna o SUS inseguro, o SUS é o que tem maior incidência de casos de violência, contrário, obviamente, à iniciativa privada. Diminui o número de médicos em regiões periféricas, isso também é um aspecto negativo. E priva a população de serviços básicos tão importantes ao dia a dia das pessoas. Temos o artigo 13º dos princípios fundamentais do Código de Ética, que obriga o profissional a denunciar se tem algum caso de violência em sua unidade, senão ele vai ser acusado de prevaricação, se ele estiver no serviço público. Prevaricação é quando um servidor público vê que o outro servidor público está cometendo um erro, está incidindo em fraude, está incidindo em algum tipo de postura que afeta a sua conduta no trabalho, e ele não denuncia, não pode fazer isso. Isso é prevaricação, não. Tem a série brasileira, gente, que é bem interessante para falar sobre essas questões médicas, mais do dia a dia do atendimento do serviço público, que é a série nacional chamada Unidade Básica, passa no Universal Channel. Como está muito batida já qual é o nome da outra série? Como é? Como é o nome da outra série da Globo, gente? Aqui tem lá o Júlio, tem a Majoristiano. Nossa, rolou agora um branco brutal. Essa série aí é fantástica. Você pode usar também, mas eu quis trazer um outro para o seu repertório. Essa é uma série que é menos, menos, vamos dizer assim, badalada, mas você pode usar também na sua abordagem. Eu poderia usar no D2 aqui, ó. Só 20% das mulheres agredidas procuram o SUS, segundo DataSUS. Sob pressão, exatamente, Gabi. Essa é a série, muito boa também. A Grey's Anatomy brasileira, tá? Com todas as suas restrições orçamentárias, certo? Então, aí nós temos o segundo tema de hoje. Trago aí também uma introdução pronta, ó. Sangue no jaleco, o título. O artigo 13 dos princípios fundamentais do Código de Ética Médica afirma que o profissional é obrigado a reportar à autoridade competente quaisquer formas de deterioração prejudicial à saúde. Mas, e quando o contexto é violência contra os militantes dessa área, ainda existe, na atualidade, pouca relevância à integridade física dos profissionais desse tipo de assistência, que precisa de mudanças. Com efeito, é importante refletir como os malefícios de agressão em geral atingem os profissionais, bem como a sociedade e seus entraves na manutenção de um ambiente terapêutico mais humano e protegido. Que lindo! Toda a redação da Baiana, a gente começa com o repertório. De verde você tem a tese, de azul escuro o repertório, de verde você tem a tese. No final aqui você tem de negrito o projeto de texto e as ideias especificamente que vão ser desenvolvidas, de azul claro, que é a cor dos desenvolvimentos aí das estratégias argumentativas. Tudo bem, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Não, Bianca. Não, 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 não. Basta dizer assim, ó. A série exibida em canal fechado no Brasil, chamada Unidade Básica, retrata o dia a dia de médicos e de agentes de saúde que atendem no posto de assistência em saúde na periferia de São Paulo, Brasil,
mostrando o dia a dia de realidades muito complexas e difíceis quanto à violência que sofrem os profissionais brasileiros da militância em saúde. Pronto, vai embora. Militar, gente, a gente pensa logo em MST, não fala de militância. Militância é qualquer um que milita em. Então, qualquer pessoa que está militando numa área, que está trabalhando numa área, ela milita naquela área. Tá? Beleza? Vamos lá. Outro eixo. Qual eixo? Medicalização da medicina. Foi o eixo que eu indiquei para vocês do Café Filosófico. Tá? Medicalização da medicina, doenças específicas, está no eixo ética isso aí. Por que não está no eixo ética? Porque medicalização da medicina, medicar as pessoas de uma forma, como posso dizer assim, excessiva, tem a ver com o entendimento de que se não vai beneficiar, né? Se não vai beneficiar, provavelmente vai trazer malefícios, então não se deve fazer, tá? Nós temos aí hoje uma hipermedicalização das doenças específicas, então a gente pode tratar isso de uma forma mais ética, mais cuidadosa, né, para não incorrer em deslizes, né, incorrer em deslizes. Então você pode também, viu, procurar lá no YouTube, Dr. Luiz Cláudio, escreva choosing, de escolher, né? Choosing wisely. Olha meu inglês aí funcionando, ó. Ó meu inglês aí funcionando. Cadê? Choosing wisely. Significa escolhendo sabiamente. Digite lá, choosing wisely, doutor Luiz Cláudio. Ele é professor da Baiana, é uma das autoridades no mundo dessa teoria. Tá? Luiz Cláudio. Correto? Para você saber um pouco mais sobre isso. Essas filosofias, essas ideias vão ajudando a gente a fazer nosso raciocínio de forma mais interessante. Tá certo? Quem foi que falou aí alguma coisa? Não, foi eu mesmo que escrevi, tiozinho mais. Tá? Vejam aqui. Terceiro, medicalização da medicina. Com base nas informações dos textos motivadores e em uma reflexão acerca da historiografia da formação ética ao longo dos tempos, escreva na norma padrão da língua portuguesa uma dissertação argumentativa sobre as formas contemporâneas de medicalização, suas consequências para a sociedade e os aspectos problematizantes para a formação da medicina, que dificultam a prática médica mais humanizada e menos mercantil. Coisa linda. Tá? Então, tema central, obviamente, são as formas contemporâneas de medicalização, suas consequências para a sociedade. Primeira estratégia, aspectos problematizantes para a formação da medicina que dificultam a prática médica mais humanizada e menos mercantil. O tema do desenvolvimento 2. Olha só como veio bem divididinho. A gente vai ter 5 oportunidades, 5 planejamentos desses para ver. Então, veja que não é muito difícil, é o costume mesmo de você separar. Formas de medicalização, suas consequências para a sociedade, formação médica, humanização versus atitude mercantil. O que eu posso falar como sendo uma das consequências para a sociedade, as novas formas de medicalização contemporâneas? Eu podia tratar da ideia de que isso gera vício em medicamentos, né? A medicalização excessiva da nossa cultura gera pessoas viciadas em medicamentos. Coisa que não acontecia, né? Quando os remédios, a medicalização ficou mais acessível às pessoas, com as farmácias mais multiuso, a partir do final da década de 1970, início da década de 1980, hoje nós temos um cenário de que, né, as pessoas farmacolizam a vida. Tem um remédio para poder acordar, tem um remédio para parecer feliz, um remédio para poder conseguir trabalhar, se focar, outro remédio para poder dormir. Então, é isso que é a medicalização da vida. E aparecimento de outras doenças, a pessoa começa a se medicalizar o tempo todo, isso pode gerar outras doenças e pode gerar mudança, a gente precisa gerar uma mudança de visão de usuário para doente paciente, a pessoa que consome fármacos o tempo inteiro, ela é doente, ela é viciada, é verdade? E a formação médica, humanização versus atitude mercantil. É preciso ter um estudo restrito de disciplina sobre ética. Gente, é sempre uma saída importante.
aumentar a formação ética, aumentar o discernimento. E isso é mercadológico. Quando o indivíduo, quanto menos erra um médico, mais ele tem credibilidade social. No passado, gente, essas questões elas ficavam em sobressalto. Hoje você vai no Google, você fica sabendo se esse médico tem uma acusação de estupro numa festa da faculdade há 15 anos de uma colega dele. Tá? De uma colega dele. E essas questões, elas são importantes porque, como hoje nada se perde, as carreiras podem ser destruídas em minutos. Nossa, tem um filme com a Mila Kunis, que foi recentemente lançado no Netflix, recentemente não, uns 2 meses, que eu vi, que é um filme fantástico, assim, como exemplo do que, de como não se perde mais nada no mundo de hoje, de que as informações elas são facilmente, vamos dizer assim, levantadas, porque a tecnologia nos ajuda nesse aspecto. Quem lembra o nome do filme? De uma menina que é assediada, a Mila Kunis, ela é estuprada na escola, garota boa, uma coisa do tipo assim. Eu acho que é a garota de muita sorte ou a garota mais sortuda, alguma coisa assim. Isso, João, garota de muita sorte, tá? Uma garota de muita sorte. Fica aí para o programa de vocês hoje, mais tarde, se vocês quiserem dar uma descansada, uma garota de muita sorte. Acho que vale a pena, porque tem a ver com essa ideia de que nada se perde, né, na nossa cultura. Prof, como profissional médico pode acolher as práticas terapêuticas alternativas dos pacientes sem comprovação científica? Aí ele tem que ter habilidade, Camila, porque o médico ele precisa sustentar a ideia de que o tratamento que o paciente está fazendo ele não pode ser abandonado, ele não pode deixar de ser feito. Mas se o paciente acredita num ciclo de chás, se o paciente acredita que dormir em tal posição, se o paciente acredita em que tomar suco de beterraba 3 vezes ao dia vai melhorar a condição dele, o médico vai dizer assim, ó, se eu estou avaliando que não vai fazer mal, né, a pessoa acredita, só pode fazer bem. Agora, sustentar a ideia de que, olha, a senhora vai fazer o tratamento da senhora, que a senhora aprendeu com o seu avô, o suco de beterraba eu acho legal, mas a senhora tem que fazer o outro também. Não pode deixar de fazer o outro, né? É paliativo, Estelita, mas veja, a manutenção disso é respeito ao paciente, principalmente se aquilo não vai fazer mal a nenhum paciente. Antigamente o médico não vai tomar nada que eu não deixe tomar, não existe mais isso hoje. O paciente está trazendo ali as suas perspectivas, exatamente, a questão da não maleficência. Se não vai prejudicar, não tem problema, mas se o benefício que vai trazer é mínimo em detrimento do malefício que vai trazer, mas for um suquinho, toma o seu suquinho. Se for dormir de bruços, se for chá, não tem problema. É difícil quando é alguma questão que interfira no aspecto médico de forma categórica, certo? Outro aspecto aqui, a idealização da profissão, né? A ideia do retorno garantido faz com que essa pessoa tenha aí, o tempo inteiro, questione o aspecto mercantil, o aspecto financeiro da profissão, e não entenda que mais do que hoje a medicina, como qualquer outra profissão, os que vão ser milionários são a exceção, gente. Eu acho que ainda é uma profissão mais aquinhoada, no sentido de que a pessoa vai ter uma vida estável. Agora, milionário, rico, rica, né, costuma ser na exceção. O endeusamento médico e a ausência de cobranças por profissionalismo. Isso também é muito difícil na nossa cultura com relação à formação, né? É uma questão mercadológica também. Os profissionais que são mais humildes, mais tranquilos, mais objetivos, mais talhados na produtividade, eles são mais bem vistos do que aqueles que praticam autoindulgência, se achando maravilhosos o tempo todo. O primeiro repertório desse filme é muito legal, de 2010, O Amor e Outras Drogas. É uma comediazinha romântica com o Jake Gyllenhaal e a Anne Hathaway. Né? É um casal que começa o namoro, ela tem uma doença grave, uma doença degenerativa, e ele trabalha na indústria de medicamentos, inclusive cobre a época em que o Prozac e logo depois o Viagra começam a ser popularizados. É a história do boom da Pfizer, né? E a Pfizer que faz esses 2 remédios, não sei se vocês sabem, porque eles são ricos pra caramba. Certo? Você pode citar a ideia de
Dr. Google é uma das consequências para a sociedade dessa cultura medicalizada, procurar na internet o que é que deve ser feito, né? E você pode usar aqui o conceito de ética profissional, que a ética profissional é o aspecto moral da vida em profissão, que são as regras, né? Moral são as regras, ética são os valores e os costumes. Então, tudo que é moral é imposto, tudo que é ética não é necessariamente imposto. Só que existem as regras de uma profissão. Por que não chama moral da profissão? Não, porque moral está acima de todos nós. Ética profissional são as normas daquele grupo social que a pessoa quis fazer parte, certo? Que ela quis fazer parte, certo? Então, olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pessoal, tem um pessoal aqui querendo falar comigo. Será que alguém quer entrar aqui? Não. Alguém me perguntou. Eu vi aí, alguém fez uma pergunta pra mim. Pronto, deixa eu ver aqui qual foi a pergunta que me fizeram. Acho que foi Camila. Isso. A prática do endeusamento médico passa pela formação acadêmica no estilo muito tradicional ainda. Ainda, sim, Camila. Eu acho que também tem a ver com isso. Mas tem a ver também com o contexto social, né, de tradicional, do quanto o médico ele é poderoso, ele é inteligente, né? Tem a ver com a questão tradicional geral, que está na universidade, mas está na cultura também. Beleza? Acho que é assim que é melhor você fazer a referência. Também está na cultura. E, gente? Ah, tá. Só que uma situação. Deixa eu ver. Nossa. Vamos nessa. Vamos lá. Olha aqui. Medicalização da medicina passamos. Quarto, preconceito no trabalho. Também tá aí no eixo da ética, tá? Olha o tema aqui que eu fiz. Eu queria até, inclusive, ter começado essa consertar na hora, para ficar bonitinho esse slide, que eu posso precisar mais para frente. Olá. Levando em conta as informações dos textos motivadores, suas percepções sobre preconceito de todos os tipos, sobretudo o sexual, na atualidade, e o papel da medicina que trata a todos como tipos, todos os tipos de indivíduos, produz uma dissertação argumentativa na norma padrão da língua portuguesa sobre a necessidade de atitudes profissionais no contexto da saúde que acolham a todos os indivíduos, independente de sua condição social, racial ou sexual, para a prestação da melhor assistência possível, além de disseminar posturas que possam influenciar outros ambientes de cuidado e amparo de mazelas biopsicossociais da atualidade. Nossa, olha lá, ó. Tudo isso é o tema central. A necessidade de atitudes profissionais no contexto da saúde que acolham todos os indivíduos, independente da sua condição social, racial, sexual, para a prestação da melhor assistência possível. Até quando vai o tema central, Luquinhas? Até quando se estiver falando da mesma coisa. A necessidade de atitudes profissionais no contexto da saúde que acolham todos os indivíduos. Você vê que o que está sendo falado ainda é sobre esse acolhimento. Não importa a questão social vai se acolher, a racial vai se acolher, a sexual vai se acolher. E para poder administrar melhor a prestação de serviço, né? Além de disseminar posturas que possam influenciar os ambientes de cuidado e amparo de mazelas biopsicossociais da atualidade. Biopsicossociais da atualidade. Olha aqui, ó. Melhor acolhimento sem preconceito, propagar respeito e diferença na saúde, bem-estar social.
Vejam que é exatamente isso que eles pedem aqui, ó. Disseminar posturas que possam influenciar outros ambientes de cuidado e amparo de mazelas biopsicossociais da atualidade. Né? Essa coisa de disseminar posturas que possam influenciar outros ambientes de cuidado tem muito a ver com a teoria de Immanuel Kant, chamada imperativo categórico. Se eu quero ética, eu vou agir eticamente. Se eu quero acolhimento, eu vou agir de forma acolhedora, para que as pessoas me vejam e me usem como referência. Tá? Então, você age como você quer que as pessoas ajam com você. Isso é lá em Kant, século XVIII. Tá? Aqui, ó, não julgar os pacientes, a ideia de propagar respeito às diferenças, a ação dos órgãos éticos, né, denunciar, tá sempre interagindo com o que aquele órgão quer, o que ele está informando para a sociedade, certo? Formação para lidar com as diferenças. E isso é importante para um profissional de saúde. E bem-estar social, para gerar esse acolhimento, para gerar bem-estar social, é propagar empatia, trazer assistência e amparo sem preconceito nenhum, praticar a ética médica, tudo isso aí está envolvido nessa discussão. Você pode começar falando desse filme maravilhoso, chamado Nise, O Coração da Loucura. Você retoma o filme no D1, vou até mostrar um desenvolvimento feito baseando-se nessa retomada. E a frase fantástica do William Osler, médico canadense: todo paciente que você vê é uma lição muito maior do que a doença a qual ele sofre. Essa frase é fantástica. Não esqueça que o William Osler é o pai da medicina humanizada. É um médico canadense que é uma referência no mundo a respeito da medicina que enxerga o indivíduo como pessoa. É o ídolo de Pat Adams, William Osler. Tá? Tudo bem? Posso ir para o desenvolvimento agora, sim ou não? Podem perguntar à vontade, gente. Fique à vontade. Já está quase acabando, uns 10 minutinhos a gente acaba. 10 ou 15. Qualquer dúvida é só falar. Tá bom? Ok? Ok? Posso ir? Posso ir? Valeu. Olha lá, ó. Vale ressaltar, diante desse cenário, a relevância de um cuidado em saúde sem discriminação. Primeira frase do desenvolvimento é a retomada da estratégia. Aqui você colocou na introdução. Você começa com ela, repaginando, sem copiar, trazendo uma frase diferente, mas falando da mesma coisa. Quando a médica do filme supracitado reflete sobre as terapias agressivas e desumanas que eram utilizadas nos pacientes esquizofrênicos, não ficou impassível, ou seja, não ficou imóvel perante suas mazelas psíquicas. Ao contrário, investiu na humanização como mecanismo de amenizar os tormentos vividos pelos enfermos do local. Aqui é o repertório, citou o filme, quer dizer, citou o filme que já foi citado acima, ou seja, na introdução, foi citado antes, não tem problema nenhum, portanto, que se traga uma, característica diferente do que você vai discutir. Logo na sequência, se faz um argumento também falando do repertório, para mostrar que você usou ele. Nesse contexto, atendimentos que desvirtuem o princípio assistencial, de aliviar o suplício alheio, não só dificultam o amparo a pessoas que detêm condições sociais já marginalizadas, como também os afastam do sistema de saúde. Nesse contexto, atendimentos que desvirtuam, né? Perfeito. A esse respeito, agora, o argumento de autoria, é visível que deficiência estatal e dos respectivos conselhos que unirem determinadas posturas, sobretudo quando se trata de profissões de representativa importância na sociedade. Massa, isso aí não está no texto de apoio, está no seu planejamento. E, por fim, por isso, quando a intolerância é regra, o cuidado será sempre a exceção. Fechamento por trocadilho, lindo, bonitão, massa, show de bola. E aí, pessoas, tudo bem? Vamos para o nosso último teminha. E vocês terem aí uma tarde tranquila para fazer essa prova amanhã. Valeu, Josué? Ó, Big Data, sim, tecnologia, meus amores. Ó, a proposta aqui, ó.
Quem não viu aí, veja de novo os eixos representados dos temas ligados à ética, uma relação médico-paciente, uma informação e uma tecnologia, tá? Considerando a leitura dos textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige uma dissertação argumentativa usando a norma padrão da língua portuguesa. Veja, esse daí não trouxe nenhuma informação anterior. Discutindo a necessária reflexão acerca das novas tecnologias de gestão em saúde, seus impactos éticos à vida dos profissionais e dos seus pacientes, bem como evidenciar como o armazenamento de dados pode trazer complicações de todos os tipos ao funcionamento de todos os setores do cuidado em uma unidade de saúde. Que lindo! Além de exemplificar situações que ilustram a má utilização dos Big Data no contexto atual. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos na defesa do seu ponto de vista. Tema central qual é? A necessária reflexão acerca das novas tecnologias de gestão em saúde, seus impactos éticos à vida dos profissionais e dos seus pacientes, bem como evidenciar como o armazenamento de dados pode trazer complicações de todos os tipos ao funcionamento de todos os setores do cuidado em uma unidade de saúde. Então, ficou aí bem clara a divisão para vocês? Falem comigo, pessoas. Ficou bem claro? Ficou belezinha? Ficou belezinha? Ficou claro para vocês? Ficou, né, Gabi? Pronto. Deixa eu ir aqui, ó. Refletir as novas tecnologias de gestão em saúde, setinha para cima e para baixo. Impactos éticos à vida dos profissionais e dos pacientes. E as complicações do armazenamento de dados na saúde. Ó. Proteger colegas dos impactos éticos, a pessoa erra e, ao invés de ir pelo certo, protege o colega, seu impacto ético complicado. Principalmente, lidar com tecnologia tem muita postura que é impensada, porque não se domina ainda um determinado recurso. Relativizar o código, porque é tecnologia e pode fazer o que quiser, não é bem assim. E o risco de levar o paciente a óbito com essas posturas antiéticas. É claro que isso aí é um problema. As condições de armazenamento de dados. Quais são os problemas relacionados a isso? O vazamento, a má gestão, que é vender, por exemplo, e, por fim, o uso corporativo. Pense um hospital do tamanho do John Hopkins nos Estados Unidos, a quantidade de dados que podem ser gerados e criados pelos pacientes que estiveram lá em 2020, 2021 e 2022. Quantos HDs, qual é o tamanho das informações que estão aí armazenadas. Se isso cai na mão da indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica vai criar, com muito mais facilidade, mecanismos para poder gerar débito, gerar gasto das famílias com saúde. Problema, né? O artigo 15º do Conselho do Código de Ética Médica é vedado ao médico o direito de modificar seres humanos em laboratório. Olha quantos repertórios você já ganhou nessa aula. Preste atenção. Se a ética não governar a razão desprezará a ética. Que lindo! Zé Saramago. E você pode usar o documentário Privacidade Hackeada, de 2019, na Netflix, para poder incrementar sua abordagem, sua argumentação. Eu vou agora mostrar um desenvolvimento desse tema e uma conclusão para a gente fechar a nossa revisãozinha de véspera hoje. Vamos lá? Em outra análise, o acúmulo de informações gerados pela assistência pode trazer problemas ao cuidado. A esse respeito, o recente documentário da Netflix, Privacidade Hackeada, mostra como uma conhecida empresa de gerenciamento de dados, a Cambridge Analytica, usou informações das redes sociais de inúmeras pessoas para influenciar suas escolhas em diversos pleitos políticos ao redor do mundo. Tivemos aqui a apresentação, tivemos o repertório. Esse episódio mostra o quanto a manipulação informacional pode prejudicar a objetividade de uma situação e impactar a vida das pessoas. Exato, fez aí a ponte. A esse respeito, a segurança de dados
de milhares de pacientes que passaram por um hospital qualquer precisa ser preservada, visto que esses conhecimentos podem não ser utilizados em prol do paciente, e sim do lucro corporativo. Assim, proteger as informações dos pacientes é crucial para combater essa grande mazela atual, o armazenamento de dados. É um problema, porque o povo vende, e aí traz toda essa problemática. Mesma coisa do gente, a apresentação, repertório, argumento que chancela o repertório, argumento de autoria e, por fim, o vermelho traz aí o fechamento. Uma conclusão agora, né? Já pegaram aí essa parte? Pegaram aí essa parte, né? Vamos lá. É inevitável, portanto, refletir sobre como a tecnologia impacta a gestão de saúde. Retomei a tese. Para isso, os conselhos regionais, agente, precisam criar políticas de gerenciamento informacional mais ético, ação, via legislação punitiva para assim proteger a integridade dos atendidos. Modo meio. Essa ação trará segurança a gente, credibilidade e boa gestão do serviço, com o intuito de gerar, com o intuito de gerar bem-estar, né? Aí nós temos o efeito, pois as informações individuais são consequentemente, propriedade privada. Temos aí o detalhamento. Agente, ação, modo meio, efeito, detalhamento. No que as tem falado das duas ideias, aqui, ó, criar políticas de gerenciamento mais ético. É a primeira ideia. A segunda ideia, ó, boa gestão, instituto geral bem-estar. Também tem a segunda ideia aí. Por isso, a conclusão está completa, tem a proposta de intervenção completa, tem a referência a outra ideia que não foi muito bem desenvolvida na conclusão, mas está aí presente. Meus queridos e minhas queridas, momentos para dúvidas, fiquem à vontade. Espero ter ajudado vocês hoje. Uma coisinha mais, vocês fazerem para amanhã mais seguros. Desejo de antemão uma excelente prova, tá? Que vocês realmente consigam o objetivo de vocês, que vocês merecem. Valeu? Alguma dúvida? Falem comigo aí, por favor. Nada, pessoas. Se o tema não for médico, minha querida Ju, você vai ser um tema social, aí você vai fazer normal, como você faz a UNEB, como você faz a UESB, né, antes, com abordagem de proposta de intervenção tranquila igual a Enem. Se for um tema filosófico, né, você vai dividir objetivo e subjetivo e no final sempre proposta de intervenção. Prof, se o tema for um problema a ser resolvido, a conclusão pode ser feita estilo Enem, não existe estilo Enem. Existe proposta de intervenção social. No Enem é obrigatório. Mas se você tiver essa situação na Baiana, você faz igualzinho ao Enem, a proposta de intervenção sem problema, tá? Só para confirmar, a diferença da estrutura da prova da Baiana Enem é a competência 5. De forma prática, sim, Camila. A competência 3 também ela é cobrada com mais afinco na Baiana, que é a qualidade do conteúdo. Beleza? Isso, Camila, exatamente. As propostas de redação da Baiana sempre vão trazer o D1 e D2, ou tem situações que nós vamos ter de criar. Raramente acontece isso, Camila, mas às vezes vocês têm de criar também a proposta as estratégias argumentativas. Mas na maioria das vezes eles trazem, na maioria das vezes, tá? A gente ficar atento que pode ser que eles não tragam, mas é mais raro. Manda sim, João, manda sim, esse materialzinho sim. Peça lá para mim para eu não me esquecer, tá bom? Beleza, pessoas? Agradeço a vocês, viu? Espero que tenha ajudado. Valeu, Camilinha. Obrigadão, gente. Obrigadão. Boa prova para vocês, viu? Vai dar certo. Boa prova para vocês. Qualquer coisa, estou por aqui. Um beijo. Até a próxima.